Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Bolsonaro volta a dizer que vai ter mudanças na Petrobras. No Rio de Janeiro, o corpo de perito é encontrado em um rio após ele ser sequestrado e morto por militares da Marinha do Brasil. E no cenário internacional, Turquia diz que não vai aceitar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Tudo bem com você? Espero que você tenha conseguido descansar, porque essa semana promete. E eu começo essa edição falando de eleições, porque essa é uma semana crucial para os candidatos da chamada Terceira Via. Terceira Via essa que é formada pelos partidos PSDB, MDB e Cidadania. E esse grupo encomendou uma pesquisa para decidir quem vai ser o nome escolhido para a pré-candidatura à presidência. E esse levantamento foi feito no final de semana e o resultado da pesquisa deve sair ainda nessa semana. Então, por isso que eu disse que essa semana promete. E no meio desse cenário, dessa expectativa, Simone Tebet, do MDB, e João Dória, do PSDB, disputam a preferência dos partidos. Mas já temos uma confusão aí armada. No fim de semana, João Dória enviou uma carta ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, dizendo que é vítima de tentativa de golpe e que não vai aceitar qualquer outra pesquisa de opinião para definir o candidato da Terceira Via. E nessa briga aí, Dória recebeu um apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é bem influente no PSDB, e até por isso, Bruno Araújo resolveu convocar uma reunião do partido para terça-feira, ou seja, amanhã. Só que hoje, nessa expectativa aí, a pré-candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebet, disse que vai aceitar o resultado da pesquisa que foi encomendada pela Terceira Via. E aí ela aproveitou o momento para dar aquela cutucada no Dória. Ela deixou claro que caso apareça na frente de Dória nessa pesquisa e o tucano não aceitar o resultado, ela vai manter a candidatura ao Planalto, abrindo até mesmo a possibilidade do MDB lançar o nome dela sozinha. Teremos uma quali sendo apresentada para ver qual dos dois nomes, se o meu ou do ex-governador Dória, é o melhor nome dentro dessa frente. Se porventura ele não aceitar o resultado em havendo, no caso da quali, mostrar que meu nome é o melhor, e os partidos quiserem sair dessa frente democrática, o MDB segue firme e forte, como sempre fez diante de toda a história, os momentos mais decisivos do Brasil. Vale para mim e vale para o governador João Dória. Se porventura ele não aceitar os resultados da pesquisa e eu for a escolhida, eu sigo firme e forte. Agora, se amanhã o resultado dos partidos for de que o entorno o candidato é um outro nome, obviamente que eu tenho que ceder e observar as regras. E ela continuou alfinetando. Simone Tebet disse ainda estar pronta para jogar em qualquer posição. E mandando aquele papo reto para o Dória, ela disse que é preciso respeitar o resultado. Eu tenho dito, inclusive, que eu tô nesse palanque de qualquer forma e eu jogo em qualquer posição. Eu tô no banco de reserva, eu posso jogar como artilheira, como centroavante, na defesa ou no gol. Não sei o que está sendo feito, não conheço a pesquisa, não sei os critérios dela e não me interessa. Eu faço parte desse centro. Ele vai estar unido em algum momento. Democracia tem seu tempo, não é fácil fazer democracia, mas a gente tem que respeitar as regras do jogo. Outra novela que deve seguir essa semana é da Petrobras. A Bianca Santos contou para você na edição da manhã de hoje que o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que vai mandar trocar o comando da Petrobras de novo, né?
E lembrando para você que o presidente da Petrobras, ele está só há um mês no cargo. E o ministro de Minas e Energia, ele foi trocado na semana passada. Então fica aí no ar o que o presidente vai fazer. E hoje ele voltou a indicar que pode sim ter mudança no comando da estatal. E disse que tem buscado alternativas. Essa declaração aconteceu em uma conversa com apoiadores nesta segunda-feira. E ele disse que espera nos próximos dias uma redução do ICMS, que é um imposto estadual, com base na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que derrubou a decisão do Conselho dos Secretários de Fazenda estaduais sobre a taxação do ICMS sobre o diesel. A gente espera nos próximos dias uma redução aí no valor do ICMS, de acordo com o dispositivo da Constituição e de lei. Com toda certeza vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível uma petrolífera dar 30% de lucro. Sim. Enquanto as outras, no máximo 15%, para atender interesse não sei de quem. E tem mais coisa para acontecer na questão do petróleo. Aqui já sabe o que está acontecendo, não vou entrar em detalhes. Está sempre fazendo alguma coisa para buscar alternativas. E eu comentei com você agora há pouco sobre a decisão do ministro André Mendonça sobre a taxação do ICMS sobre o diesel, né? E hoje o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, concedeu uma entrevista ao jornal da CBN sobre esse assunto. E ele disse que a decisão de André Mendonça deve gerar um aumento do imposto sobre os combustíveis para o consumidor final. A alíquota única foi criada por um convênio do chamado CONFAS, que reúne os entes federados, os estados e a União. Definiu uma alíquota de R$1 e descontos foram concedidos a partir desse R$1. O problema é que o Supremo decidiu agora que essa chamada equalização, esses descontos em cima do R$1, eles seriam inconstitucionais. A consequência pode até prejudicar o consumidor final. Por exemplo, em São Paulo, essa alíquota única seria pouco mais de 60 centavos. O que vai acontecer com a derrubada é que todo mundo vai para R$1. Segundo Felipe Salto, os estados devem recorrer dessa decisão do STF e ele disse ainda que o ICMS não é o responsável pelo aumento no preço dos combustíveis. Ele até aproveitou para defender que a União faça uma socialização dos dividendos da Petrobras, isso como forma de compensar os mais afetados pela alta nos preços. Só para esclarecer melhor aqui para você, dividendo é uma parcela do lucro da empresa, no caso, a Petrobras. Que esses recursos dos dividendos, que também foram turbinados pelo preço do petróleo, não ficassem lá entesourados no cofre da União. Que eles fossem, sim, distribuídos para aqueles que estão realmente sendo afetados pelo preço dos combustíveis, pelo efeito do preço dos combustíveis nos alimentos. Então essa é a proposta, quer dizer, São Paulo tem essa posição de que seria muito importante que os dividendos pagos pela Petrobras e que estão num patamar historicamente elevado fossem, por assim dizer, socializados. Agora eu vou para o Rio de Janeiro porque eu vou contar para você uma história escandalosa que envolve violência. Então, se você tem alguma sensibilidade ao tema, melhor você pular essa parte para não dar gatilho e volte daqui a pouco, tá bom? Então, vamos à história. Depois de 3 dias de buscas, o corpo do perito papiloscopista Renato Couto, de 41 anos, foi encontrado às margens do rio Guandu, na Baixada Fluminense, na manhã dessa segunda-feira. O corpo dele foi reconhecido por familiares no local e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal no centro do Rio para passar por exames técnicos. E as investigações mostram que Renato foi sequestrado e morto por 3 militares da Marinha do Brasil depois de uma discussão em um ferro velho que aconteceu na última sexta-feira na Praça Bandeira, que fica na zona norte da cidade. E o cabo Daria Fidelis Mota e 2 sargentos, o Bruno Santos de Lima e Manuel Vitor Silva Soares, e o pai de Bruno e dono do ferro velho, Lorival Ferreira Lima, foram presos no domingo e eles confessaram um crime. Eles disseram ter jogado o corpo do perito no rio Guandu. Segundo a polícia, o perito Renato fazia uma obra em casa na zona norte do Rio e foi vítima de diversos furtos de materiais, como janelas, esquadrilhas e cafeteiras.
E esse material furtado teria sido vendido a ferros velhos na região. E na manhã de sexta-feira, o perito Renato foi ao ferro velho de Lorival e teria encontrado os materiais que foram furtados dele. Então, o dono teria feito uma promessa de ressarcimento pela receptação das peças que foram levadas. E aí, na tarde de sexta-feira, quando o perito voltou ao local, ele foi vítima de uma emboscada. E quem explicou isso foi o delegado diretor de polícia da capital, Antenor Lopes. O dono do ferro velho concordou em devolver as coisas dele que lá estavam e em ressarcir parte do prejuízo. E ele ficou de retornar posteriormente para isso. E quando ele retornou, aí sim, pode ter sido vítima dessa emboscada, algo já treinado, já planejado, porque é muito estranho alguém chegar numa viatura militar com graduados armados, colete. Qual o objetivo? Que 4 homens contra uma única pessoa tentam agarrar a outra e colocar na viatura e retirar dali. Obviamente com o objetivo de praticar algum crime. E após terem atirado em Renato, os 3 militares colocaram o perito numa van da Marinha e dirigiram até a Baixada Fluminense, onde jogaram o corpo no rio. Só que ainda não se sabe se Renato estava vivo quando foi atirado no rio ou se ele já estava morto. Um exame vai indicar a causa da morte. E em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do caso na noite de sábado e que os militares envolvidos foram presos em flagrante e vão responder pelos atos perante a justiça. A corporação disse que lamenta o fato e que se solidariza com os familiares da vítima. A Marinha ainda disse em nota que reitera o seu repúdio a condutas e atos ilegais que atentem contra a vida, a honra e os princípios militares. Informa também que está colaborando com a investigação e que abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do crime. Ainda não há informações sobre o enterro de Renato Couto. Agora, eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe o que é Bank as Service? Bank as Service é uma plataforma de serviços que permite às empresas e instituições de pagamento oferecerem produtos e serviços financeiros aos seus clientes. E por meio da plataforma BV Open do Banco BV, a instituição disponibiliza toda a estrutura para a execução de operações bancárias mediante APIs de Bank as Service, permitindo assim que as empresas possam contratar serviços e soluções como banco depositário de contas de pagamento individualizadas, cobrança, TED, pagamentos de boletos, tributos, conta de consumo, liquidação de cartões e todas as soluções inovadoras que envolvem o Pix. Além disso, o Banco BV também oferece APIs de crédito, o chamado Credit as Service. E para saber mais sobre APIs de Bank as Service, acesse bv.com.br/bvopen. Agora, voltando ao noticiário, eu vou contar para você a história de uma hepatite aguda grave que está deixando em alerta as autoridades. Esses casos de hepatite foram relatados pela primeira vez no Reino Unido, quando foram detectadas taxas mais altas de hepatite aguda do que o habitual. E por se tratar de uma doença ainda de causa desconhecida, a Organização Mundial da Saúde tem monitorado o aumento repentino de casos entre crianças e adolescentes. E aqui no Brasil subiu para 46 os casos de hepatite aguda grave que estão sendo monitorados aqui no nosso país. O Ministério da Saúde chegou a ser notificado de possíveis 49 casos da doença, mais 3 foram descartados e até o momento nenhum caso foi confirmado. Os casos foram notificados em 11 estados brasileiros, sendo 14 em São Paulo, 7 em Minas Gerais, 4 em Mato Grosso do Sul, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no Paraná, 6 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo, 1 em Goiás, 4 em Santa Catarina,
3 em Pernambuco e 1 no Maranhão. E por causa do aumento dos casos, o Ministério da Saúde instalou uma sala de situação de monitoramento. O objetivo é ajudar na investigação e na identificação do agente causador da doença, que é desconhecido por enquanto. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, temos quase 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE, né? E 3 mil pessoas passaram hoje pelo mutirão do emprego no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Lá são oferecidas 10 mil oportunidades de trabalho no setor de comércio e de serviços. E o nosso repórter Júlio Vieira, aqui de São Paulo, ele viu que muita gente chegou no local ainda de madrugada em busca de um emprego com carteira assinada. E ele conversou com Amanda Aparecida. Ela chegou perto de 5 da manhã e já tinha lá 300 pessoas na frente dela. A Amanda não trabalha com carteira assinada desde 2014 e foi na esperança de conseguir um emprego mais estável. Aí eu tô trabalhando em casa de família, né? Fazendo bico, né? Pra sobreviver, né? E às vezes eu cato latinha por aí, né? Que eu tenho uma filha pra criar. Aí eu vim ver aqui se eu consigo uma vaga, né? Auxiliar de limpeza mesmo, que é isso que eu tenho na minha carteira. Tomara que dê certo para ela, né? E nesse mutirão são 150 empresas que estão participando e essa é a 7ª edição desse mutirão e tem recorde de vagas. E quem explicou isso foi o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Conseguimos pela primeira vez 10 mil vagas, muitas delas na área de comércio e serviços, muita na tecnologia, na área do comércio, supermercados, vendedores, repositores, tem área de limpeza, nós temos padaria, confeitaria, açougue. O atendimento sempre começa às 8 da manhã e vai até às 5 horas da tarde, isso até sexta-feira. Como eu falei, 3 mil pessoas foram atendidas hoje e até o fim da semana, nesses 5 dias, o número de atendimentos pode chegar a 10 mil. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 1,31% aos 108.319 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,12%, cotado a R$ 5,052. Já o euro terminou com uma valorização de 0,15%, cotado a R$ 5,270. Outro fato relevante no mercado financeiro é que a companhia aérea Gol informou que Paulo Kakinoff, que estava no comando da empresa há cerca de uma década, vai ser substituído por Celso Ferrer a partir do dia 1º de julho. O novo presidente da Gol ingressou na companhia em 2003 e é o atual vice-presidente de operações. Já Kakinoff vai integrar o conselho de administração da empresa. No cenário internacional, a temperatura subiu novamente, porque o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que Ankara não vai aprovar a entrada da Suécia e da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Para você entender melhor, para que um novo integrante seja admitido nessa aliança militar, é preciso que todas as nações que fazem parte da aliança concordem. E a OTAN ela é liderada pelos Estados Unidos e tem a Turquia como integrante. E a Suécia e a Finlândia são países tradicionalmente neutros, mas sinalizaram a intenção de entrar rapidamente na OTAN depois que a Rússia iniciou a invasão na Ucrânia. E esses países aí, a Suécia e a Finlândia, ficam muito próximos da Rússia. E sobre esse assunto, hoje o presidente Vladimir Putin disse que não tem problemas com a Finlândia e a Suécia, mas que o ingresso dos dois países nórdicos na OTAN vai exigir uma reação de Moscou, já que a adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte vai representar uma expansão de infraestrutura militar perto das fronteiras russas. Então, como deu para você perceber, há muita tensão aí no ar. E
para encerrar, eu vou voltar ao Brasil porque a Coca-Cola está proibida de comercializar o suco Del Valle Fresh no Distrito Federal por propaganda enganosa. Isso porque o Procon determinou a suspensão de venda após considerar que o produto está sendo divulgado como suco de frutas, mas na verdade não possui a quantidade mínima de fruta para ser considerado suco, néctar ou mesmo um refresco. Essa decisão acolheu uma denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e depois da fiscalização no site da Del Valle e a verificação in loco dos rótulos e dos anúncios publicitários nos supermercados, o Procon confirmou que a bebida informa a presença de suco concentrado, mas não traz a quantidade de suco utilizado na composição, que é de pouco mais de 1% em todos os sabores. Então, com isso, segundo o Procon, toda a publicidade da linha Fresh, como rotulagem, slogan, promoção comercial e distribuição nos supermercados, dá a entender que os produtos seriam iguais a bebidas de frutas. O Procon alega que essas informações induzem o consumidor ao erro quanto à natureza, as características, a qualidade e propriedades desses produtos, ao fazê-lo acreditar se tratar de suco de uma bebida que não possui concentração suficiente da fruta para ser caracterizada sequer como refresco ou refrigerante, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor. Então, portanto, estão suspensos o fornecimento, a distribuição e a venda dos produtos Del Valle Fresh até que os rótulos sejam corrigidos. A Coca-Cola também deve realizar uma contrapropaganda para informação clara e correta sobre os produtos comercializados. E eu lembro você que essa é a terceira suspensão de venda de produto no Distrito Federal de uma multinacional do setor de alimentos por publicidade enganosa. Isso já aconteceu com o Mac Picanha, do McDonald's, e também com o Whopper Costela, do Burger King. Em nota, a Coca-Cola informou que a ilustração no rótulo da linha Fresh da marca Del Valle reflete a matéria-prima presente na bebida e, em razão do seu compromisso de transparência com o consumidor, disponibiliza no respectivo rótulo todas as informações referentes à sua composição, incluindo a quantidade de suco presente no produto, em estrita observação à legislação brasileira vigente e normas regulamentadoras dos órgãos competentes da categoria. E ainda esclarece que os produtos da linha Fresh da marca Del Valle não são e nunca foram classificados como suco ou néctar. A empresa garante que vai seguir todas as determinações dos órgãos competentes. E eu vou encerrar com ela, com a cantora britânica Dua Lipa, que confirmou nessa segunda-feira um show em São Paulo que vai acontecer no dia 8 de setembro. E a dona desse hit aí que você está ouvindo, a música Levitating, ela é headliner no Palco Mundo do Rock in Rio em 11 de setembro. E os ingressos para essa apresentação em São Paulo vão começar a serem vendidos essa semana, porque do Rock in Rio já era, acabaram todos. Então, se você está interessado em ver a Dua Lipa, corre, senão você vai ficar sem ingresso. E é com essa música super alto astral que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Então é isso, beijos pra você e até mais! Blast off, and I'm feeling so electric, down so awesome. And even if I wanted to, I can't stop.